O podcast do Pulmão. Olá, eu sou Leonardo Pessoa, presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Sou professor de pneumologia na Universidade Federal Fluminense e hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Sopterge, o podcast do pulmão. Vai ser um podcast voltado para pneumologistas, sim, mas para os demais colegas médicos também, e alguns episódios serão mais voltados para os não médicos, para o público leigo. Nós estamos gravando aqui da nossa sede, no Flamengo. É um prazer estar com todos vocês. Eu estou com o meu amigo e meu diretor financeiro, Renato Zambuja, que é um dos componentes da minha equipe, da minha diretoria. Aproveito para agradecer a minha equipe, minha diretoria, que apoiou a ideia de iniciarmos essa atividade, os doutores Alexandre Siminelli, Bruno Rangel, a doutora Márcia Martin, toda a equipe de Sopterge, com suas comissões, vice-presidências regionais. Queremos agradecer a todos por nos terem incentivado e ajudado a fazer acontecer esse podcast Sopterge. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre pneumologia. Pneumologia é a especialidade que muitos já conhecem e é responsável por tratamento das doenças pulmonares. Há cerca de 20 anos, quando eu dizia que era pneumologista, as pessoas me perguntavam, mas existe isso, médico de pulmão? Hoje isso já não acontece, né? As principais doenças tratadas por nós pneumologistas são asma, que o público chama de bronquite, DPOC, que o público chama de enfisema. Nós também chamamos no dia a dia, conversando com os pacientes, as pneumonias, tuberculose, o tabagismo, que eu acredito que para a parte de vocês já seja uma surpresa, né? Tabagismo ser doença, mas é uma doença. Derrame pleural, que chamamos vulgarmente de água na pleura, e o câncer de pulmão, dentre outras doenças menos comuns, são várias, né, como hipertensão arterial pulmonar, fibrose pulmonar idiopática, fibrose cística, que são parte da nossa prática diária, que nós pretendemos colaborar para a atualização dos nossos colegas médicos e também fornecer conhecimento, informação para o público leigo, para que eles tenham mais proximidade da pneumologia e conhecimento a respeito dessas doenças. Esse podcast tem a intenção de ser, no mínimo, mensal, onde traremos informações sobre as doenças que eu comentei, bem como outros assuntos interessantes relacionados à saúde, como, por exemplo, as vacinas, atividade física. Também vamos convidar colegas de outras especialidades ou da mesma especialidade, como a pneumopediatria, para dividirem a mesa conosco no futuro. A intenção é que seja um bate-papo com uma pitada de informalidade. Hoje seremos eu e o Renato nessa troca de ideias por aqui. Traremos outros colegas, de certa forma, para entrevistar, mas não é propriamente uma entrevista. A intenção é um bate-papo que todos possam ganhar com a nossa conversa, trocar ideias. Dou as minhas boas-vindas, então, ao meu amigo Dr. Renato Azambuja. Renato, bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado aí pelo convite, parabéns pela iniciativa. Fiquei satisfeito quando soube que teríamos aí um podcast de pneumologia. Acho que há demanda, né, para se falar mais sobre a nossa especialidade. Reconheço que é um desafio a gente conseguir falar numa linguagem que tente aí albergar tanto o especialista quanto o médico não especialista e também o público leigo. A ideia é que todos se sintam bem-vindos aqui, né? Que esse seja um canal de informação e uma informação que seja acessível. Achei curioso você falar de que antigamente, quando se falava que era pneumologista, né, as pessoas não sabiam exatamente o que era a especialidade, né? Então, acho que isso motiva a gente a dar uma pitada aí da história, a história da nossa especialidade, né? Então, a história da especialidade está muito ligada à tuberculose. A pneumologia ela veio da tisiologia. Tisis quer dizer consumpção, e isso remete aos portadores de tuberculose. A tuberculose é uma doença que cursa com frequência, com emagrecimento, a pessoa emagrece bastante, e é uma doença que já existe desde a antiguidade, quando, claro, não tinha tratamento eficaz para a doença. Até
pouco tempo atrás, a gente tem ainda tratamentos que hoje parecem anedóticos, né, das pessoas buscarem viver nas colinas, né, e temos aí pérolas da literatura baseada nesses tratamentos, como a Montanha Mágica, e hoje temos um tratamento eficaz, né. Os médicos foram se especializando aos poucos na tuberculose e no diagnóstico diferencial dela com outras doenças pulmonares. E hoje já somos 4.000 especialistas no Brasil. A razão que a gente escolheu o dia de hoje para ser o lançamento do primeiro episódio desse podcast é que hoje é o dia do pneumologista, 2 de junho. Essa é uma data que a gente quer homenagear a nossa especialidade, todos os especialistas que estão aí assistindo o podcast. Parabéns pelo dia do pneumologista. E estamos muito felizes, né, em começar esse bate-papo no dia de hoje. Parabéns para vocês, parabéns que vocês levem o alento para quem precisa, por não fugirem da luta, seja ela a tuberculose, seja ela uma epidemia de influenza H1N1 ou de Covid, ou o que mais vier pela frente. Parabéns pela coragem com que enfrenta os desafios do dia a dia. Sempre vamos estar a postos para enfrentar esses desafios junto com a nossa população. Bom, mas o número de pneumologistas ele não é suficiente para que a gente consiga tratar de todas as doenças pulmonares que vão aparecer no dia a dia. E por isso a gente precisa da ajuda também dos clínicos gerais. A gente pretende que os clínicos gerais colaborem conosco, que eles estejam atualizados para poder ajudar a população, sobretudo nos casos leves e moderados das doenças comuns da pneumologia. E a nossa intenção também dá substrato de atualização para que os clínicos possam atuar nesse sentido. Muito bom, Renato. A nossa sociedade, né, a gente tem a abreviatura, a gente chama de SOPTERG, que significa Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Veja que a tisiologia está no nosso nome. A nossa sociedade tem uma origem na junção de 2 outras sociedades, do Estado da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro. Para explicar melhor isso, na época da fusão dos 2 estados e criação do atual Estado do Rio de Janeiro, existiam 2 sociedades de pneumologia. Cada uma delas, Renato, ela era representada, elas eram independentes, com diretarias e programações próprias e, consequentemente, tinham grupos associados completamente autônomos. No Estado da Guanabara existia a Sociedade Brasileira de Tisiologia e Doenças Torácicas, que depois passou a denominar Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio de Janeiro. E no antigo Estado do Rio havia a Sociedade Fluminense de Tisiologia e Pneumologia. Em 8 de novembro de 1991, depois da junção do Estado, anos depois, né, em assembleia foi aprovada a fundação da nova sociedade, resultado da fusão dessas 2 outras. Então, hoje, a gente tem múltiplas atividades que já contribuem para essa atualização que a gente comentou, né, e que intenciona adicionar mais recursos para essa atualização de todos nós. E hoje, Renato, diz para a gente, por favor, né, como é que se pode conhecer um pouquinho mais da nossa sociedade, porque quem está aqui pela primeira vez não é pneumologista, não está próximo de nada, fala, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso, é importante isso? Ok. Eu convido, então, o ouvinte a nos conhecer um pouquinho mais acessando o nosso site, que é sopterge.com.br, S-O-P de pato, T de tatu, E-R-J, sopterge.com.br. E lá dá para conhecer mais sobre a nossa sociedade. Lá a gente consegue encontrar uma lista de pneumologistas por cidade, cadastrados no site, e tem bastante material científico para atualização. A Sopterge é uma parceira inseparável da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a SBPT. E o colega que desejar se associar, entrar para sócio da nossa sociedade, é uma dobradinha. Ele se associa também à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E no site da SBPT também dá para conhecer mais sobre a SBPT e realizar a associação nas 2 sociedades. Isso, o site da SBPT, gente, é sbpt.org.br. Bom, vamos começar então hoje para falar sobre
Asma. Léo, asma ou bronquite? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Excelente pergunta. A gente pode dizer, sim, que é a mesma coisa, né? Que bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, são nomes vulgares da asma, que até bem pouco tempo atrás chamávamos de asma brônquica. Eu até gostava do nome asma brônquica, acho elegante o nome asma brônquica, mas por que perdeu-se o sobrenome brônquica? Porque a asma necessariamente tem que ser no brônquio, e, portanto, considerou-se uma redundância, e ela ficou com o nome simplificado de apenas asma. Existe, sim, bronquite. Ela é parte da doença DPOC, que nós chamamos de enfisema pulmonar. E, na pneumopediatria, também existe uma fatia de oportunidade para chamarmos de bronquite algumas doenças. Mas daquela criança da infância, aquela criança que tem, melhor dizendo, os sintomas de falta de ar, chiado, tosse, e que nós chamamos vulgarmente de bronquite, essa doença que essa criança tem se chama asma. Tá? O nome correto é asma. Existia muito preconceito com o termo, né? Você perguntava para um paciente, você já teve asma na sua infância? E fala, não, doutor, asma não, eu tive bronquite, ou bronquite asmática, mas asma, graças a Deus, não tive. Mas, em verdade, o nome é asma. A asma é uma doença muito comum, existem mais de 300 milhões de pessoas com asma no mundo, no Brasil são cerca de 20 milhões, e, como o Renato disse, nós não temos exército suficiente de pneumologistas para tratar, não são todas as doenças pulmonares, não. Nós não temos exército suficiente para tratar os asmáticos. A gente precisa de ajuda, e ajuda de qualidade, em que as pessoas saibam como conduzir adequadamente o tratamento da asma. Infelizmente, é uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que hoje nós temos arsenal terapêutico para controlar todas as asmas, independente de sua gravidade. Portanto, o portador de asma hoje pode viver tranquilamente, como se não tivesse a doença, livre de sintomas, se realizar o tratamento adequadamente. O que acontece na asma é uma inflamação nas vias aéreas, inflamação dentro dos brônquios. Os brônquios ficam como que inchados dentro deles. E, por conseguinte, produzem secreção, e o inchaço dificulta a passagem do ar. Então, sintomas que esses pacientes podem ter: falta de ar, tosse, que pode ter expectoração ou não, e sibilância, chiado no peito. Pode, eventualmente, também ter dor, mas é uma dor, é mais uma opressão torácica, uma pressão no peito, é o comum. Mas pode ter dor aqui e acolá no tórax, porque, respirando-se mal, força-se a musculatura do tórax, e a pessoa passa, então, a ter dor muscular. E a gente faz atividade de consultório, às vezes a gente pega aí um caso de asma que é bem fácil de identificar, mas às vezes não é tão fácil assim de diagnosticar. E aí, como é que a gente faz isso? O diagnóstico é clínico, existem exames complementares para auxiliar, eles são necessários para confirmar o diagnóstico? Até para o clínico que está nos ouvindo possa saber também como conduzir isso. Excelente pergunta, Renato. Assim, a maior parte dos casos de asma são simples e óbvios. Falta de ar, chiado, tosse, dispneia, tosse, sibilância, na nomenclatura médica, né, já que a gente está falando para os dois públicos. E é para esse público, com quadro mais típico e leve e moderado, que a gente, ao mesmo tempo que pede ajuda, fornece informações, vai fornecer gradativamente informações para o não pneumologista, para ele poder conduzir esses casos mais simples. Então, mas pode ser diferente? Pode ser diferente. Me lembro agora de uma paciente que disse para mim: doutor, eu vim aqui pedir ajuda ao senhor porque eu tenho uma tosse que melhora e piora há 20 anos e ninguém resolve. E, nesse momento, é claro que a pessoa pode ter uma doença rara, incomum, e que, por conta disso, foi difícil chegar-se ao diagnóstico nesse decorrer de 20 anos. Mas, no caso dela, e o caso dela é o mais comum, paciente com tosse crônica, pensar asma. Não é só na asma. Em todas as doenças,
não necessariamente o paciente tem todos os sintomas. É até incomum que o paciente tenha todos os sintomas. Não é, por exemplo, todo paciente com tuberculose que expectora sangue. Em absoluto. Graças a Deus, hoje a gente tende a fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, então o paciente chega com a doença aos pedaços. Então, a pessoa pode ter só tosse. O paciente também pode ter só cansaço. Tem um cansaço crônico. Claro que há diagnósticos diferenciais. Você pode ter o cansaço porque está cansado, porque trabalha de acordar até dormir. Você pode ter cansaço porque tem uma questão cardíaca, porque tem uma deficiência de vitamina. São múltiplas as possibilidades. Mas a asma pode ser a causa desse cansaço. E o asmático, a pessoa com asma, não raramente se percebe muito mal. Há estudos científicos demonstrando, atenção leigos e médicos, demonstrando claramente que você pergunta para o paciente com asma se ele está bem, e ele se diz bem, e quando você vai mais a fundo, pergunta mais detalhadamente numa anamnese, ou usa questionários específicos para investigar se o paciente está bem, ele não está bem. Ele tem falta de ar, tem sintoma e não percebe. Até tosse, às vezes. Pergunta, e aí, seu João, como é que você está, doutor? Graças a Deus, estou bem. Ele nem percebe mais que tem a tosse. Então, sim, a doença pode vir incompleta, com quadro clínico incompleto. Quanto aos exames, Renato, assim, a asma, formalmente, você não precisa fazer nenhum exame para o diagnóstico. Quando o quadro é clássico, então, é óbvio, então, você está autorizado a oferecer o diagnóstico para o paciente e iniciar o tratamento para o paciente. É interessante fazer exame, mas muito cuidado. Com essa alegação de que é interessante fazer exame, às vezes tem superutilização de exames. Gente, a beleza da medicina é a poção mágica de identificar qual a quantidade ideal de exames e de tratamento para cada paciente artesanalmente. Não é pedir todos os exames para todo mundo. De vez em quando o paciente fala para mim, eu queria que o senhor pedisse todos os exames para mim, para ver como é que eu estou. O ideal é fazer todos, todo dia. Isso não é possível, não é viável e não é seguro. Então, quem titula o que fazer para cada caso, em cada momento, é o médico com sua experiência. Então, é bom fazer o exame, não é indicação de exame. Tá? O exame eu tenho, é disponível. Não é indicação para exame. As indicações para os exames, os médicos sabem disso, estou falando com os leigos agora, está nos nossos livros de medicina o que fazer para cada caso. Tá? Então, é interessante, um raio-x de tórax, por exemplo. Pode fazer um raio-x de tórax? Pode fazer um raio-x de tórax, é bom fazer um raio-x de tórax, é interessante fazer um raio-x de tórax, especialmente se você tem dúvida se o diagnóstico é asma. Se você tem dúvida, você vai fazer um raio-x para ver se tem alguma coisa diferente aqui. Tá? Porque o raio-x de tórax na asma é quase 100% das vezes normal, até quando o paciente está em crise. Então, eventualmente, eu solicito para o exame vir normal mesmo e eu falar, é asma mesmo, está normal. A espirometria é um exame interessante também. É um exame que ele é chamado vulgarmente de exame do sopro. É um exame em que você sopra de uma determinada maneira, com vigor, com força, com técnica, que quem lhe faz o exame, o técnico, vai te orientar como fazer. Então, uma sucessão de sopros para se avaliar parâmetros respiratórios, o quanto você soprou, forçando a sua respiração, o quanto você soprou no primeiro segundo da sua expiração. Então, uma série de parâmetros que vão resultar numa informação que corrobora, que informa ao médico. Você tem razão, doutor, deve ser asma mesmo, porque o que a gente está vendo aqui é uma obstrução, que nos remete a imaginar que está difícil passar o ar ali. Se usa broncodilatador, um remedinho no meio do exame e outros sopros para ver se essa segunda parte de exame fica muito diferente e muito melhor em relação à primeira parte. Então, resumidamente, simplificando, a espirometria tem esse valor. Para
para o diagnóstico, eu nem precisava, hein, Renato? Se o quadro é clássico, o diagnóstico está feito sem espirometria. Mas, para acompanhar, às vezes é interessante. A obstrução vem muito grave no exame, depois de 6 meses de tratamento, a gente repete o exame e a obstrução está leve. Depois de 1 ano, não tem mais obstrução. É maravilhoso. Dá a sensação que o paciente está curado. Não, não está curado. Claro que ele não está curado. A doença pode até estar em remissão, ele está sem sintomas, mas a doença está a postos. Então, é importante educar o paciente e ele saber que a adesão ao tratamento é fundamental. E agora eu vou perguntar ao Renato, né, já que é um bate-papo, não é uma entrevista. Renato, fala um pouco do que você considera, eu tenho aqui meus pensamentos, pode ter também, o que você considera assim, os desafios, o mais difícil, o que não pode deixar de acontecer, o que não pode deixar de ser supervisionado, para a gente obter, já que não tem cura, o controle da asma? E o que é o controle da asma? Excelente pergunta, né? É uma doença que não tem cura, uma doença crônica, mas é uma doença que tem controle. E se a gente segue o caminho das pedras, esse controle é alcançado. Na grande maioria dos pacientes, não é difícil alcançar esse controle desde que façamos as coisas certas. Problema, nem sempre fazemos essas coisas certas. E por que acontece? Porque para controlar a asma é necessário uma coisa chamada adesão. O paciente precisa usar a medicação quando ela é indicada pelo seu médico. E por que isso muitas vezes é um problema? Porque como a asma responde bem ao tratamento, na grande maioria das vezes, o paciente vai perceber que, após alguns dias usando o remédio, ele deixa de ter sintomas. E é muito comum, no consultório, a gente ver que alguns pacientes deixam de usar o seu tratamento quando eles obtêm a melhora dos sintomas. E, às vezes, essa melhora não é nem completa. Às vezes, ele melhorou um pouquinho os sintomas, ele já não sente mais tão cansado assim, e ele já se dá por satisfeito e para de usar o remédio. Eu não sei porquê, se existe um certo preconceito com as temidas bombinhas, que alguém já ouviu falar que aquilo pode fazer mal para o coração, que aquilo vicia, né? E acho que isso é um dos propósitos aí do nosso podcast, a gente desmistificar esses conceitos errôneos, né? Se você tem confiança no seu médico, o seu médico ele está pesando riscos e benefícios de qualquer medicação que ele está te passando. E ele vai te passar uma medicação quando ele entende que o benefício daquela medicação em conseguir esse controle dessa doença supera algum risco de efeito colateral que qualquer remédio, evidentemente, pode ter, né? Basta a gente ler a bula de qualquer remédio que a gente vai ver que pode resultar em alguns problemas. Isso não vale só para as chamadas bombinhas, né? Mas para qualquer coisa. Mas o médico criterioso ele vai avaliar isso. Esse paciente precisa fazer essa manutenção, porque muitas vezes o paciente não está sentindo mais nada, mas a doença ainda está ativa, ela está estragando os brônquios lá por dentro, ela está trazendo um risco desse paciente de uma hora para outra inalar uma fumaça, uma substância tóxica, uma poeira, e fazer uma crise que às vezes pode ser grave quando não pode ser fatal. Ou mesmo isso pode resultar numa perda da função pulmonar dele, numa perda de fôlego ao longo prazo, num processo que a gente chama de remodelamento brônquico, e talvez lá na frente ele já não responde mais tão bem ao tratamento, porque os brônquios dele mudaram de forma, mudaram de características, e criou-se um processo inflamatório crônico ali, que lá na frente esse paciente já não vai mais responder tão bem ao tratamento, se ele não foi bem feito no começo. Então, siga o tratamento do seu médico, mantenha o uso da medicação enquanto isso foi prescrito para você, né? E o médico vai usar critérios para entender que você está controlado. Normalmente, que critérios são esses? Se você tem sintomas da sua asma mais de 2 vezes por semana, isso pode ser um critério que você não está controlado. Se você teve qualquer sintoma noturno, acordou de noite com falta de ar, isso também é um sintoma que você não está controlado, se isso aconteceu no último mês. Se você percebe que, do ponto de vista funcional, o seu fôlego está diferente, você
está subindo ali uma ladeira junto com um amigo e percebe que a pessoa vai na frente e você tem que parar um pouquinho, algumas coisas que você conseguia fazer, você se sente mais cansado para fazer, você tem isso que a gente chama de limitação funcional, isso também é um critério que você não está controlado. E se você precisa usar o seu remédio de resgate, né, muitas vezes na asma a gente tem um tratamento de manutenção para manter um controle e também um tratamento de resgate para quando a coisa sai do ponto e você precisa de uma medicação extra para obter alívio, o uso dessa medicação de resgate mais de 2 vezes por semana também sinaliza que você não está controlado. Excelente, Renato. A gente tinha mais para conversar e a gente vai ter oportunidade de conversar, mas eu te proponho que a gente faça a seguir cenas dos próximos capítulos. Quero dizer, a gente encerraria agora o nosso primeiro episódio histórico do nosso podcast sobre TERJ e vamos falar mais sobre os fatores associados ao controle da asma no nosso segundo capítulo. O que você acha? Acho muito bom. E eu convido aí o ouvinte também a deixar seu comentário aqui, né? Você tem asma? Escreve aí como é que foi aí a sua vida com a doença, quais foram os desafios que você enfrentou. E se tiver qualquer dúvida a gente possa responder, pode escrever aí embaixo também, que a gente responde. Isso aí. Na medida do possível, a gente vai tentando responder a todos. Obrigado, Renato. Prazer estar contigo. Parabéns, dia do pneumologista. Você é um grande pneumologista. E vamos juntos nessa caminhada, gente. Um abraço a todos. Obrigado e até a próxima.